Hoje eu vou resolver o exercício 2.21 do livro do Marion. Bom, eu já fiz uma demonstração parecida com essa aqui em vídeos anteriores. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Bom, então vamos ler aqui o exercício. Demonstra diretamente que a taxa de tempo de mudança da quantidade de movimento angular em torno da origem para um projétil disparado da origem, aí considerando a gravidade constante, né, G, é igual ao momento de força ou torque em torno da origem. Bom, então vamos entender aqui. A gente tem aqui três eixos, né, ortogonais, x2, x3 e x1. Essa partícula está se movimentando no plano definido pelos eixos x2 e x3, tá? A partícula, então, ela tem um movimento aí oblíquo, ela tem um movimento uniformemente variado no eixo x3 e tem um movimento uniforme aí na direção do eixo x2, tá? A velocidade de lançamento inicial é v0 e ela está fazendo um ângulo alfa com o eixo x2, tá? Nós queremos chegar em uma equação dada aí pela equação 1, tá? Taxa de variação temporal da quantidade de movimento angular, L, vai ser igual ao torque, né, produzido aí pela força peso dessa partícula em relação à origem. L aí é a quantidade de movimento angular e tal é o torque, tá? Beleza, então a definição de L, quantidade de movimento angular, é dada pela equação 8. Aqui, ó, L vetor vai ser igual ao vetor posição R, vetor, vetor posição, quantidade de movimento linear, tá? Então nós precisamos escrever esse cara aqui primeiro, tá certo? As componentes desse cidadão, esse vetor é um vetor bidimensional, né, em relação à origem. Então a gente vai ter um x2, que vai ser v0t cosseno de alfa. Aqui o movimento aqui ela é um movimento uniforme, né, na direção desse eixo. Então essa equação aqui é uma equação horária para a distância no movimento uniforme, tá? Onde v0 cosseno de alfa é a projeção da velocidade inicial em relação ao eixo x2. Com respeito ao eixo, com respeito a x3, né, a gente vai ter um movimento uniformemente variado, porque o corpo ali está apenas sob a influência da aceleração da gravidade, né, em relação ali ao eixo vertical, né, o eixo x3. Então, essa equação 3 é uma equação horária para um movimento uniformemente variado. Tá? Então vai ficar V0 seno de alfa, onde V0 seno de alfa é a projeção da velocidade de lançamento em relação ao eixo x3, tá? Que multiplica aqui o tempo menos 1 sobre 2 gravidade t quadrado, tá? Então essas aqui são componentes do vetor posição. O vetor posição vai ser dado pela equação 4, né? Vetor R, posição, vai ser igual a x2 é chapéu 2 mais x3 é chapéu 3. Aonde E chapéu 2 é o versor na direção positiva de x2 e E chapéu 3 é o versor na direção positiva do eixo x3, tá? Beleza, então a gente vai substituir o segundo membro da equação 2 e o segundo membro da equação 3 no segundo membro da equação 4. E a gente vai evoluir a equação 4 para a equação 5 desta maneira, tá? Então, no lugar do x2, a gente escreveu esse rapaz aqui, né? E no lugar de x3 aqui a gente escreveu esse cidadão aqui. Beleza. A definição da quantidade de movimento linear é dada pela equação 6. P, onde P é a quantidade de movimento linear, é igual a m, onde m é a massa dessa partícula, derivada temporal do vetor posição. Tá? Beleza? Então vamos derivar esse cara aqui, ó, esse segundo membro aqui, com respeito ao tempo. E vamos escrever o vetor P. Né? M é o escalar, então ele pode ficar quietinho aqui, né? Então a gente vai ter esse cara derivado com respeito ao tempo. Então aqui vai ficar 1, né, no lugar do t, então vai ficar v0 cosseno alfa. Aqui vai ficar v0 seno alfa. E aqui vai ficar 2 vezes 1, 2 dividido por 2 vai dar 1. E o sinal negativo aqui prevalece, tá? Com isso a gente vai ter o vetor quantidade de movimento linear. Beleza. Tá aqui a definição da quantidade de movimento angular, né, o produto vetorial entre esses dois vetores. Então, vamos pegar aqui a equação, vamos pegar o segundo membro da equação 5
E o segundo membro da equação 7, vamos substituir na equação 8, e a gente vai ter essa equação aqui sem número, né? Eu não deixei ela sem número, porque senão eu ia ter que quebrar essa equação aqui. Então eu deixei ela sem número para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então está aqui o vetor posição R, está aqui ele, e aqui o vetor quantidade de movimento linear. Nós temos um produto vetorial. Esse é meu escalar, pode passar para cá, tá? Se quiser. Beleza. Então aqui a gente tem vamos pegar esse versor e fazer um produto vetorial com esse versor. Eles são paralelos, então isso aí vai dar zero, tá? Esse cidadão vetor é 3, então vamos ver como é que está disposto aqui o nosso desenho. É 2, é 3, usa a regra da mão direita, tá? Um produto vetorial vai ser um vetor que é perpendicular ao plano definido por esses dois eixos, por esses dois versores aí, né, no caso. Só falta descobrir se ele está entrando no papel ou saindo. Quem vai dar o sentido disso aí é o polegar, então você usa a regra da mão direita, tá? Ali ficou chapéu 2, chapéu 3, né? Deixa eu só conferir aqui. Chapéu 2, vetor chapéu 3. Então vai dar um chapéu 1, então vai estar saindo do papel, então é positivo, né? Então vai ficar um chapéu 1. Então agora vamos multiplicar aí os componentes, os escalares. Então vai ficar esse rapaz aqui vezes esse cidadão, então vai ficar vezes um m, né? Então vai ficar m v0 quadrado t cosseno alfa seno de alfa, tá? Esse cidadão vezes esse menos gt vai ficar menos, não esquecendo o escalar m, então vai ficar menos m, gt vezes t vai dar um t quadrado cosseno alfa, tá? E esse aqui veio devido ao produto vetorial entre os dois versores, chapéu 2 e chapéu 3. Beleza, a mesma coisa vamos fazer com esse cara aqui, ó. Esse cara, vetor, esse cidadão vai zerar, porque os dois são paralelos, tá? Esse rapaz, vetor, é 2, então vamos ver agora ali, ó. É 3, vetor é 2, né? Chapéu, né? Os dois versores. Então agora vai estar entrando no papel. O sentido é negativo. Esse cara aqui está orientado para fora, né, do papel. O sentido é positivo. Orientado positivamente para fora do papel. Agora ele está entrando, então está na direção negativa do eixo x1, tá? Então a gente vai ter um chapéu 1 negativo. Então agora é distributivo agora, vamos mexer com os coeficientes que são escalares, né? Entre desses dois versores aqui. Então vai ficar esse cara vezes o m, né? O m, não pode esquecer do m, então vai ficar m. Os dois são positivos, vai ficar negativo devido ao sinal do produto vetorial. Então vai ficar m v0, v0, v0 ao quadrado, só tem um t, né? E vai ficar seno alfa, cosseno de alfa, beleza. Esse rapaz vezes esse cidadão, então vai ficar menos do escalar, vezes o menos ali do produto vetorial, vai ficar mais, tá? Então vai ficar vezes o m, né? Vai ficar m sobre 2, v0, gt quadrado cosseno do ângulo alfa. Tá? Note que a gente tem a soma de dois versores aqui, a gente pode somar os seus coeficientes, tá? Então, esse rapaz aqui e esse rapaz aqui são simétricos, né? Então, ó, mv0 quadrado, t, seno e cosseno de alfa, que só está invertido, né? Então, são simétricos, vai zerar. Beleza. Então, o L ali vai ser dado só por essa expressão, tá? Então, ó, esse cara mais esse cidadão, então tem aqui menos 1 mais meio, vai dar menos meio, tá? Então aqui ficou mgv0t quadrado, então m v0 gt quadrado cosseno alfa, isso mesmo. E aqui tem 1 sobre 2, né? Então vai dar o vetor quantidade de movimento angular vai ficar menos 1 sobre 2, mgv0t quadrado cosseno alfa é chapéu 1, tá? Nós precisamos derivá-lo com respeito ao tempo. Então, vamos derivar aí com respeito ao tempo. Então, vai ficar, ó, subtrai uma unidade aqui, né? Diminui 1 grau aqui no tempo. 2 vezes 1, 2 por 2 vai dar menos. Então, essa aqui é a taxa de variação temporal da quantidade de movimento angular, é dado por essa expressão. O torque, definição de torque, do vetor torque, né? Ou momento de força, vai ser dado pelo produto vetorial do vetor posição pela força. A única força que está atuando aí na partícula é a força peso, né, dessa partícula aí quando ela está no ar. Beleza, então vamos pegar o vetor posição dado pela equação
5, né? O segundo membro da equação 5. E vamos substituir aqui na equação 11. E vamos evoluir a equação 11 para 12 dessa forma, tá? E aqui a força é a força peso da partícula. Então vai ficar mg é chapéu 3. Está apontado para baixo, né? Na direção aí do vetor do eixo x3, né? Então a gente vai ter uma equação para o torque dessa forma. E temos aqui um produto vetorial novamente. Esse cidadão e esse cidadão aqui são paralelos, então seu produto vetorial vai dar zero, né? O seno aí de zero vai dar zero, então esse cara aqui zerou. Agora, E2, vetor E3. E2, vetor E3 vai dar um E chapéu, né? E chapéu 1, vai estar saindo do papel, então vai dar positivo. Então vai dar positivo, só que esse rapaz aqui então vamos escrever aqui um E chapéu 1, né? Só que esse escalar aqui é negativo, então vai ficar menos, né? mg V0t cosseno de alfa, tá? Agora compare esse segundo membro com esse cidadão aqui, tá? Nós vamos concluir que a taxa de variação temporal da quantidade de movimento desse vetor, né, vai ser igual ao vetor torque, tá? Como aí pedido aí pelo exercício para a gente demonstrar. Então é isso aí e Feliz Natal.